Olá! Nesta videoaula, irei apresentar alguns pontos relacionados à ergonomia na história. A origem oficial da ergonomia está associada à criação da primeira sociedade de pesquisa ergonômica, na Inglaterra, em 1949. Ela surgiu a partir de um encontro de psicólogos e fisiologistas renomados e foi oficializada pelo inglês Kenneth Frank. Porém, os preceitos que atualmente regem a ergonomia surgiram nos primórdios da humanidade. Acredita-se que na pré-história o homem tenha adaptado a pedra às suas necessidades, respeitando a anatomia da mão para tornar seu manuseio mais seguro e eficaz. Essa suposição é baseada no formato dos utensílios daquela época, como as ferramentas utilizadas para caça e defesa pessoal. De acordo com os elementos que deveriam ser trabalhados e com as características dos trabalhadores, era estabelecido um padrão para as ferramentas, levando em consideração o formato e as dimensões. O interesse pela ergonomia teve início na Europa, com o Renascimento, e o maior destaque foi Leonardo da Vinci, autor da figura do homem vitruviano. A principal relevância do trabalho de da Vinci para a ergonomia foi a combinação em um mesmo desenho do homem inserido em um círculo e em um quadrado, considerando o movimento natural de seus membros, isto é, a relação entre o movimento do corpo humano e o espaço que o circunda. Hoje, o conhecimento das formas e medidas do corpo humano aplicado em projetos é denominado antropometria. Com a Revolução Industrial, que gerou uma série de avanços tecnológicos, o trabalho ganhou novas abordagens, causando impacto no processo de produção. Desta forma, a concepção de ergonomia foi tomando novas proporções, abrangendo o regime de trabalho, que era de aproximadamente 16 horas diárias, e as condições em que ele era desenvolvido, ou seja, aspectos relacionados à higiene, ruído, temperatura, segurança, entre outros. Conforme os avanços tecnológicos da Segunda Guerra Mundial eram aplicados ao cotidiano civil, percebeu-se a dificuldade que as pessoas tinham de lidar com os equipamentos, resultando numa performance pobre e aumentando a chance de erro humano. Um exemplo foi a busca da Força Aérea Real Britânica em entender por que os aviões extremamente modernos para a época, que deveriam facilitar a pilotagem, não eram operados com a eficiência e eficácia esperada, mesmo com pilotos treinados. Chapanis, que é considerado por muitos o pai e fundador da ergonomia, foi quem comprovou que os acidentes das aeronaves eram causados pelos projetos das cabines, por controles muito similares, confusos e próximos uns aos outros. Ou seja, o cockpit induzia ou favorecia o erro do piloto. Levando em consideração o desenvolvimento histórico da ergonomia, Hendrick organizou, em 1993, a ergonomia em fases. A primeira fase, chamada por Hendrick de ergonomia tradicional, teve início durante a Segunda Guerra Mundial e concentrava-se nos estudos das características físicas do ser humano, capacidades e limites, primeiramente na área militar e em seguida na área civil, com ênfase em questões fisiológicas e biomecânicas do ambiente de trabalho e na interação dos sistemas homem-máquina. A segunda fase, chamada de ergonomia do meio ambiente, tratou das questões ambientais, naturais e artificiais, como ruído, vibrações, temperatura, iluminação, aerodispersóides, entre outros. Essa fase foi marcada pelo interesse em compreender melhor a relação do ser humano com o meio ambiente, atualmente muito em voga em função do conceito de sustentabilidade. A terceira fase, denominada ergonomia de software ou cognitiva, tratou do processamento de informações, que eclodiu com o advento da informática, a partir da década de 1980. Essa fase focou na interface da interação entre o homem e a máquina, onde o operador não manuseia mais o produto, mas comanda uma máquina que opera sobre o produto. A tecnologia da informação passa a ser uma extensão do cérebro e as interfaces para a operação devem levar em conta fatores cognitivos para facilitar o comando. A quarta fase, chamada de macroergonomia, caracteriza o que estamos vivenciando. Atualmente, a visão da ergonomia está mais ampla e não mais se restringe ao operador e sua interação com a máquina, atividade e ambiente, mas também engloba o contexto organizacional, psicossocial e político de um sistema. Essa fase diferencia-se das anteriores por priorizar o processo participativo envolvendo administração de recursos, trabalho em equipe, jornada e projeto de trabalho, cooperação e rompimento de paradigmas, o que garante intervenções ergonômicas com melhores resultados, reduzindo o índice de erros e gerando maior aceitação e colaboração por parte dos envolvidos.
Considerando a fase atual da ergonomia, alguns desafios existem e precisam ser estudados para serem superados. Entre esses desafios, cito o relacionamento entre colegas de trabalho e a gestão e supervisão. Como superar as dificuldades existentes nessa interação? Costumo dizer que resolver problemas de máquinas e ambientes, não levando em consideração os custos, é fácil, sendo preciso seguir normas e procedimentos já estabelecidos. Agora, quando falamos de pessoas, normas e procedimentos não existem, pois devemos levar em consideração o contexto social, psicológico e político de toda a interação. Outro desafio são as atividades que envolvem a presença de um cliente. Trago novamente a comparação com máquinas. Quando temos uma máquina em frente ao trabalhador, sabemos exatamente como ela se comporta. Agora, quando do outro lado temos uma pessoa, neste caso o cliente, não conseguimos prever qual será o seu comportamento. Um exemplo são os operadores de telemarketing. Pesquisas indicam uma relação direta da atividade com a ocorrência de diversas patologias do trabalho. O setor agrícola também é uma área de interesse atual. Neste setor, existe muita tecnologia no que se refere a facilitar o trabalho no campo. Porém, essa tecnologia não chega a todos os envolvidos, principalmente aos pequenos agricultores. O desafio está em fazer com que essa tecnologia alcance todos os envolvidos. Atualmente, a ergonomia mantém seu foco na saúde do trabalhador. Ela não está mais interessada em tratar a lesão, mas sim evitar que ela ocorra. Para isso, é preciso sair do homem adoecido e voltar suas energias para evitar que ele adoeça. Desta forma, a ergonomia identificou e está preocupada com o aumento dos afastamentos por problemas de ordem emocional, os distúrbios mentais. Para a ergonomia, os problemas de ordem emocional estão relacionados à macroergonomia, que leva em consideração o contexto organizacional, psicossocial e político de um sistema. Como na macroergonomia o foco é a interação entre as pessoas, todos nós estamos envolvidos neste processo. Desta forma, nós também interferimos na saúde mental dos colegas de trabalho. Sendo assim, precisamos refletir se nossas ações no ambiente laboral contribuem ou não para o adoecimento dos nossos colegas de trabalho.